Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho acerca da ansiedade, tá gente? O que é essa ansiedade que vem se transformando aí numa situação, né, num sentimento que está controlando, conseguindo controlar muita gente, tá? Então vamos lá. Ansiedade, minha gente, é um alerta do nosso corpo que nos ajuda em novos desafios, tá? Ou seja, existe a ansiedade natural, né? Aquela que nós sentimos em decorrer de alguns acontecimentos das nossas vidas. Porém, existe a ansiedade que atrapalha a nossa rotina, né? Que quando ela começa a nos prejudicar, que a gente começa a falar delas no sentido ruim, né? É possível que a ansiedade ela se transforme num grande problema na vida da gente, tá, gente? E que aconteça todos os dias e até diversas vezes no dia, né? E nós temos que nos autoconhecer e talvez aprender a lidar com diversas situações para que a gente possa ter um controle maior desse sentimento, né? Que a gente pode dizer que a ansiedade ela é um sentimento, tá? Eu trago até uma frase para vocês aqui, nesse slide, né? Que os distúrbios da ansiedade são provocados por desordem do nosso sistema nervoso simpático, que libera na circulação quantidades inadequadas, altas dos nossos hormônios envolvidos na reação de estresse. Mas existe a ansiedade que a gente transforma, os nossos sentimentos, né, que são trazidos nossos sentimentos são trazidos no nosso dia a dia diante dos conflitos que nós nos deparamos, as situações que nós deparamos, e pode ocorrer esse sintoma biológico, essa situação biológica, né? Então, de forma resumida, né, as alterações em nosso bem-estar emocional pode se tornar algo muito maior. E a gente precisa de um especialista, a gente precisa de ajuda para a gente sair desse sentimento que começou a ser ruim, né? Porque existe aquela ansiedade natural, mas passou a ser ruim. O que causa, né, gente, essa ansiedade, tá? Então existem diversos fatores que podem causar ansiedade, né, que pode nos influenciar a ter esse sentimento. Tá? Pode ser de forma de histórico de transtorno na nossa família, né? Então a gente pode sim herdar alguma coisa ruim relacionada ao nosso lado emocional. Pode também ser originada devido a traumas, né? Problemas da nossa infância, doenças físicas, problemas cardíacos, doenças hormonais, né? Como hipertireoidismo, assim como hipotireoidismo, problemas respiratórios, como doenças pulmonar obstrutiva crônica, dores físicas crônicas, abuso de drogas, né, que seja álcool ou medicação, como os medicamentos. Quais os sintomas da ansiedade? Existem sintomas físicos e sintomas psicológicos. Os sintomas físicos se dividem: respiração ofegante, falta de ar, palpitações no peito, fala acelerada, sensação de tremor, aquela vontade de estar roendo as unhas todo instante, agitação das pernas dos braços, tensões musculares, tontura, sensação de desmaio, enjoos, vômitos, irritabilidade, enxaqueca, boca seca, falta de paladar, insônia. E temos os sintomas psicológicos: preocupações excessivas, dificuldade de concentração, nervosismo, medo constante, sensação de que pode perder o controle ou que algo ruim vai acontecer todo o tempo, e desequilíbrio dos nossos pensamentos. Todos esses sinais de ansiedade, eles podem se manifestar psicologicamente e fisicamente. E é preciso ficar atento a todos esses sintomas, para que a gente possa medir o quanto que a ansiedade ela está nos incomodando e atrapalhando a nossa vida, né? É importante entender que a ansiedade, gente, ela não é algo tão ruim, porque ela nos motiva, ela pode nos proteger. Porém, quando a pessoa sente-se muito ansiosa, começa a prejudicar a sua vida, há um risco muito alto, né? E essas sensações provocadas pela ansiedade, elas podem te transformar num ser humano muito doente, né? Doente, essa palavra nem muito doente, né? Então a gente não consegue controlar as situações, não consegue reagir bem diante das situações. Acontece um desequilíbrio na nossa vida.
Existem vários tipos de ansiedade que vocês podem fazer pesquisa ou verificar, né, nos livros, porém existem 5 tipos mais comuns que eu vou falar para vocês, tá bom? O transtorno de ansiedade generalizada, né? Esse transtorno é uma preocupação excessiva no dia a dia. Transtorno do pânico. Transtorno do pânico é um transtorno da ansiedade em que a pessoa sente fortes sensações de que vai morrer, de que está perdendo o controle, como se estivesse tendo um ataque no coração. Fobia social, né? Ou seja, acontece aquelas pessoas que têm medo, alguns tipos de medo, como por exemplo, claustrofobia, que é medo de locais fechados, agarofobia, medo de ficar sozinho em locais públicos, aracnofobia, medo de aranha, tripofobia, que é medo de buraco, que também fazem parte desses transtornos de ansiedade, né? Só que é em relação a objetos, situações e pessoas. Transtorno obsessivo compulsivo, ou conhecido TOC, né? Ele também é um distúrbio, e esse distúrbio, a gente tem o medo de perder o controle, né? Ou ser responsável por algo terrível que pode acontecer para outra pessoa, como por exemplo a culpa, né? Também, gente, esse comportamento, aquelas pessoas que têm questões relacionadas a alguma coisa bagunçada, a organização, comportamentos compulsivos, tá? E movimentos repetitivos, né? Transtorno de estresse pós-traumático, né? É causado por um trauma e pode ser ocorrido por um evento terrível que realmente aconteceu na história da vida do indivíduo, e sempre traz uma confusão, um medo e sentimentos que traz à tona sentimentos que ocorreram no momento, né, do estresse, ou seja, no momento do trauma. É como se aquela pessoa vivesse recordando aqueles sentimentos que aconteceu. E, gente, medo versus ansiedade. A ansiedade, gente, ela é originada do medo intenso, né? Então, é difícil até às vezes a gente saber lidar com a ansiedade, porque ela é simplesmente um medo que a gente sente muito forte, né? Como se fosse destruir aquela situação, tá? Então, a ansiedade, ela é ocasionada, ela é originada desse medo intenso. E como a gente pode controlar a ansiedade? Eu trago para vocês, assim, 15 dicasinhas práticas, né? Como praticar atividade física, praticar meditação, exercícios de respiração. Gente, exercícios de respiração é algo que a gente acha que é muito simples, mas é muito importante sempre quando a gente está tendo um momento de ansiedade, que a gente chama de ataque de ansiedade, né? Respirar mesmo, inspirar, expirar, né, diversas vezes, porque isso existe, já tem uma explicação neurológica, né, vai oxigênio para o nosso cérebro, então vai diminuir, né, o nosso estresse. Se formos desorganizados, ser mais organizado para não ter toda aquela confusão, tenha foco, preocupe-se com quem você ama, com você também, confie em você, controle o seu estresse. Tome um banho morno, tome um banho frio, depende do que vai lhe fazer bem. Pratique o autoconhecimento, é muito importante, acho que é o primeiro. Valorize os seus momentos de descanso, seus momentos de sono, suas horas do buraco do nada, né, que a gente diz a caixinha do nada. Evite pensamentos negativos. Inclui na sua dieta alimentos com triptofano, peixes, ovos, feijão, castanhas. Então, ajuda na transmissão dos neurotransmissores, na manutenção. Dedique momentos para cuidar de você também, não se preocupe somente com os outros, mentalize pensamentos positivos. Então, é muito importante isso aí para a gente aprender a lidar com a ansiedade, tá? A adoção de um estilo de vida saudável. Isso é recomendadíssimo para a gente poder prevenir e até reduzir a ansiedade. Aqui atrás algumas dicas, tá? Para um estilo de vida mais saudável, como por exemplo ir para a cama mais cedo, músicas para relaxar, acordar 15 minutos mais cedo para a gente não ficar naquela correria, reduzir cafeína, açúcar, alimentos processados da sua dieta. Pratique gratidão, meditação, atividade física. Saiba que sentimentos não são fato, tá, gente? Sentimentos não são fatos. Então, a gente tem sentimentos, sim, a gente tem emoção. Todos nós somos regidos disso, né? Procure ajuda caso você precise, tá? É uma doença e a gente tem que ter tratamento, caso você se veja com essa doença, né? Busque um psicólogo, tá, gente? Não deixe de procurar ajuda caso você se veja aí.
E como que trata a ansiedade, né? A ansiedade se trata com psicoterapia e muitas das vezes com a inserção de medicamentos. Tirei esses slides do fonte do Ministério da Saúde, tá bom, minha gente? Então, forte abraço, dúvidas, estou aqui à disposição de vocês.